Hoje eu queria trazer uma palavra aqui para a gente meditar. Na verdade, é uma pergunta que eu fiz a Deus. E essa pergunta era: Senhor, por que eu não prospero? Porque em algumas áreas da minha vida que eu tenho esperado algumas coisas, tenho até mudado algumas coisas e tenho buscado estar na direção daquilo que eu quero, mas por quê? Porque eu ainda não alcancei. Essa foi a minha pergunta para Deus: Senhor, por que eu não prospero? E comecei a pontuar determinadas áreas, determinadas coisas que eu já estou esperando há bastante tempo, mudanças e muitas coisas que eu fiz, mas ainda não consegui atingir aquilo que eu queria. E eu disse: Deus, o que está faltando? O que está faltando para mim prosperar nisso que eu quero? O que? Porque eu disse: Deus, daqui para frente eu não sei mais o que fazer, então eu preciso saber, só que isso ainda não aconteceu. Então, Senhor, o que falta? Por que eu ainda não estou conseguindo atingir o que eu quero? O que está faltando? Está faltando alguma coisa ou é só questão de tempo? E aí Deus começou a me responder. E Ele me respondeu dentro desse pequeno livrinho aqui que eu ganhei, já tem uns 20 anos, que é a Oração de Jabes. Eu já li ele várias vezes. E ele é um livrinho muito gostoso de ler, porque é uma linguagem simples, ele é pequeno, mas ele é muito profundo. E Jabes, ele se encontra num pequeno trecho da Bíblia, onde ele fez uma oração. E essa oração fez com que ele se destacasse dos demais, dos seus familiares, dos seus irmãos, e ele atingisse, Deus ouvir o clamor dele e ele atingiu o seu objetivo. Quando eu fiz essa pergunta para Deus: Senhor, por que eu não prospero? Eu não estava pensando nesse livro, eu apenas estava conversando com Deus, tomando um café e conversando. E pensando: Deus, o que está faltando? O que está faltando ainda eu fazer para chegar onde eu quero? E eu perguntei então isso para Deus. E quando eu fui pegar algum material que eu precisava na estante, eu encontrei esse livro aqui, lá. E senti vontade de pegá-lo. Aí eu fui dar uma lidinha e me lembrei da minha pergunta. Eu pensei, eu sempre me ligo muito nessas coisas assim. Eu pensei: será que tem alguma coisa aqui que Deus vai responder? O Senhor, por que eu não prospero? Comigo ele começou a falar. E a primeira coisa que eu li aqui nesse livro, eu já li todo o livro, mas eu ainda não tinha lido a capa e contracapa. Às vezes eu passo batido e não leio os livros. E a primeira coisa assim que o Espírito Santo me levou a fazer foi virar esse livrinho. E eu li essa pergunta aqui, que o autor faz no livro. Olha só, ele diz: o que Jabes teria feito para ser mais ilustre que seus irmãos? O que Jabes teria feito para ser mais ilustre que seus irmãos? Eu pensei: opa, eu pedi para o Senhor: Senhor, por que eu não prospero? E aqui tem uma outra pergunta: o que Jabes teria feito para ser mais ilustre que seus irmãos? Eu pensei: cara, verdade. Eu sei que Jabes fez uma oração, mas será que foi só aquela oração? Eu pensei: mas eu já fiz tantas vezes aquela oração de Jabes. Eu lembro que quando eu ganhei esse livro, eu fiz a oração de Jabes. Eu fiz a oração de Jabes e eu pensei: mas eu ainda não atingi. Então, não é simplesmente fazer a oração de Jabes. Eu até estou folhando para ver se eu encontro ela para a gente fazer ela junto. Eu queria fazer com... Olha só, eu vou ler a oração de Jabes. Olha só. Ó, que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Vou ler de novo. Que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Foram 4 pedidos que ele fez. E eu comecei a pontuar. Eu já fiz a oração de Jabes. Deus já me abençoou. Desde
20 anos atrás que eu fiz a oração de Jabes, que eu ganhei esse livro, que eu li ele, eu pensei comigo, o Senhor já me abençoou, já me alargou as fronteiras, a mão de Deus sempre esteve comigo, me protegendo, mesmo eu indo para longe, a mão de Deus estava comigo me protegendo, Ele já me preservou do mal inúmeras vezes. E não me veio uma aflição. Eu pensei, mas eu ainda não prosperei em algumas coisas que eu quero, eu ainda não prosperei. E quando eu li isso aqui, eu pensei assim, mas o que mais fez Jabes? Eu pensei, qual é a resposta, Deus? Eu sei que tem alguma resposta aqui. Aí eu fui mais à frente, e o autor do livro diz o seguinte, que a oração de Jabes deu para Jabes visão, missão e valores. A oração de Jabes, se você lê o livro, o autor vai dizer que Jabes, quando ele orou, ele tinha visão, porque ele disse, Senhor, me alargues as fronteiras. Ele tinha uma visão, ele sabia que ele queria ir além, ele tinha uma missão e ele tinha valores. E eu comecei a pensar sobre isso, pensar sobre mim, sobre os projetos que eu tenho entregado para Deus, as coisas que eu tenho pedido a Deus, que eu quero que Ele me abençoe. E eu fiquei pensando, eu tenho visão, eu sei qual é a visão que eu quero para esse projeto, eu sei qual é a missão e quais são os valores. Aí Deus me levou a ir mais profundo, e é o que eu quero compartilhar com vocês. Porque nós temos projetos, todo mundo tem sonhos, quer realizar, fazer as coisas. Mas só que às vezes chega um momento que quem não precisa de ajuda? Nós precisamos de Deus para realizar as coisas que a gente quer fazer. Ele é o autor da vida, para estarmos vivos a gente precisa dele, quanto mais para realizar os nossos projetos. E eu sempre quero que Deus abençoe as coisas que eu faço. E eu pensei, mas o que está faltando? Aí Deus começou a falar comigo o seguinte, ó. Ele perguntou para mim assim, olha só, eu vou ler, eu até anotei aqui. Você quer uma visão mais ampla para a sua vida? Foi uma das perguntas que Deus fez para mim ali. E eu disse, quero uma visão mais ampla para a minha vida. Inclusive, eu acredito que eu estou tendo uma visão mais ampla para a minha vida, porque eu tenho projetos. Eu sei que Deus tem projeto, tem coisas na minha vida que Ele quer fazer. E tem sonhos que Ele me deu. Aí Ele me fez outra pergunta. Você quer fazer isso para mim ou para você? Deus, Ele me deu algo no meu coração para me fazer. E Ele me fez essa pergunta. Você quer fazer isso para quem? Mas eu falo particularmente para mim. Aí eu pergunto, né? Por que Jabes se destacou dos seus irmãos? Porque ele foi o único da sua casa que fez essa oração e se destacou e conseguiu o que ele queria. O único que foi abençoado. Se você vai ler sobre a história de Jabes na Bíblia, o nome Jabes significa sofrimento. Ele era um homem improvável. Ele tinha tudo para dar errado na vida dele. Jabes nasceu quando a sua mãe o teve, foi no meio de muitas dores. Então ele ganhou o nome de Jabes, que significava sofrimento. Então ele tinha tudo para dar errado, ele era um homem improvável, mas foi o único que deu certo. Ele se destacou de todos os irmãos dele por causa dessa oração. Mas o que tinha essa oração? Ela tinha visão, ela tinha missão e ela tinha valores. Aí Deus fala comigo assim, às vezes a gente precisa ser objetivo. A gente pede, Deus abençoa a minha vida. Tá, mas em que área? Em que eu vou abençoar a tua vida? Seja específico. Apresente a tua petição a Deus de forma clara, de forma específica.
de forma específica. E isso também, quando a gente começa, a gente vai em busca de apresentar o nosso projeto para Deus, a gente também se autoconhece. Porque a gente faz uma autoanálise nossa e de repente a gente pensa, eu nem sei o que eu quero, eu estou orando para Deus me abençoar, mas eu não sei o que eu quero. Então muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, porque a nossa vida ainda não está em ordem, a gente não tem nada especificado. Mas mesmo assim, e ainda assim, a gente pode fazer uma oração objetiva para Deus, uma oração bem objetiva. Senhor, tu colocaste no meu coração este sonho. E no meu coração o desejo é de fazer assim, assim e assim. Deus, está aqui o projeto, está aqui o sonho. É da sua vontade? Então me ajuda, coloca a tua mão para que eu prospere. E a visão, eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre missão. E é algo tão falado até mesmo, todo projeto, toda empresa, mesmo um ministério, um chamado, que acaba sendo um ministério, que acaba sendo uma empresa, ele tem uma missão, ele tem visão, ele tem valores. Aí qual é a missão desse propósito? A missão é o propósito. Qual é a missão desse projeto? O que ele visa fazer? Porque Deus quer nos dar isso de forma clara. Eu tenho um projeto de fazer tal coisa, mas qual é a minha missão com isso? Às vezes seja lá o que você quer fazer, qual o sonho que você tem no seu coração, mas a gente precisa apresentar de forma específica para Deus. E pedir para Ele, Senhor, se eu não sei qual é a missão, começar a pensar, eu fiz isso. Eu pensei, mas eu quero fazer tal coisa, eu sinto que Deus colocou no meu coração o desejo de fazer tal coisa para Ele. Qual é a missão disso? Qual é a minha missão? Qual é a minha missão com isso que eu quero fazer? Independente do que seja. Aonde entra, Senhor, a minha missão? Às vezes é um projeto físico, como você quer abrir o seu próprio negócio. Qual é a missão? A minha missão é oferecer um produto de qualidade. E eu vou abençoar quem? Quando a gente teme a Deus, a gente sempre tem que ter um propósito no coração de honrar o nome dele, de honrar o nome de Deus. Então, em tudo que a gente faz na nossa vida para aquele que teme a Deus, é perguntar, Senhor, isso vai te honrar? A missão desse projeto é oferecer um produto de qualidade, é oferecer uma roupa de qualidade, é que as pessoas se olhem e elas se sentem mais bonitas, elas consigam ser bem tratadas, é ensinar, é orientar, é um trabalho pedagógico, é uma creche, é um abrigo, enfim, o que seja, mas tudo tem uma missão. Eu quero fazer docinhos em casa, caseiro, eu quero fazer viandas, mas e a missão? Qual é a tua missão com isso? Qual é a tua finalidade com isso? Ser específico para Deus. Apresentar o projeto para Ele, dizer, Senhor, tu me abençoa nesse projeto, porque eu tenho essa missão com isso. Se eu não tenho uma missão, Senhor, me dê a missão. Me oriente para que pessoas possam ser abençoadas através desse projeto que eu tenho. E a visão. O que eu lá na frente eu tenho, eu tô visionando com isso. Eu sei que quando Deus começou a me dar essa resposta para mim, de dizer, tu quer tal coisa, mas qual é a tua missão? Eu consegui especificar. E qual é a visão? Eu especifiquei também a minha visão com isso. E os valores. Respeito, livre de preconceitos, empatia, amor. Quais são os valores que tu tem nesse projeto? Quais são os valores que tu vai trazer, tu vai trabalhar nesse projeto?
Como eu usei o exemplo antes, eu quero abrir uma empresa para fornecer alimento. Mas tem valores nisso? Claro que tem. Eu vou fazer aquilo com amor, com respeito, com qualidade, ética, profissionalismo. Esses são os meus valores. Eu vou oferecer uma comida fresquinha, uma comida bem feita, produtos dentro da validade, vou comprar tudo do melhor quando eu for ao supermercado, quando eu for à feira. Esses são os meus valores, os valores que eu vou agregar no produto para entregar algo de qualidade. Isso Deus começou a falar comigo. Falta isso. Falta tu me dizer qual é a tua visão com esse projeto que tu está colocando para mim, que tu quer que eu te abençoe. Qual é a missão que tu tem com isso? Especifica. Eu quero que tu especifique. E quais são os valores que tu tem com isso? Isso para mim fez a diferença. De eu ser objetiva com Deus. De eu saber o que eu quero. E de eu me posicionar. Porque depois que eu descrevi, que eu escrevi sobre a minha visão, escrevi sobre a minha missão, escrevi sobre os valores que eu tenho com isso, eu consegui já mudar muitas coisas rapidinho ali, que eu disse não. Então, se eu quero trabalhar dentro dessa visão, dessa missão e desses valores, eu tenho coisas que eu preciso mudar. Tem coisas que eu preciso mudar ainda. Tem coisas que eu preciso fazer, eu preciso me posicionar. Eu preciso fazer com que as pessoas me veem o meu projeto, o meu ministério, o meu trabalho, aquilo que eu ofereço, elas consigam ver ali essa visão, essa missão e esses valores. Então eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que organizar a casa. A casa tem que estar organizada para que eu apresente ela para as pessoas. E eu estou compartilhando isso porque eu estou organizando a minha casa. Eu estou arrumando a minha casa, eu estou arrumando a minha visão, eu estou arrumando a minha missão. Eu estou organizando os meus valores. Eu estou olhando para o computador aqui, que foi aonde eu estava escrevendo hoje sobre a missão e a visão. E se vocês me acompanharem mais em outras mensagens, vocês vão saber qual é o meu projeto. Porque eu ainda estou organizando a casa. Eu estou arrumando a casa. E eu estar aqui fazendo hoje esse vídeo e tendo essa conversa com vocês já faz parte disso. Já faz parte do projeto, daquilo que eu preciso fazer. Tudo que o Espírito Santo colocar no meu coração, que eu possa agregar na vida das pessoas, eu vou fazer. Porque foi através de uma conversa com Deus que eu obtive isso. Ninguém chegou para mim e falou. Então, às vezes falta pessoas que vêm e tem uma conversa simples. Uma conversa muito simples, porque se alguém sentasse comigo e dissesse: por que eu não prospero? Mas às vezes as pessoas fazem a pergunta pra gente: por que tu não está prosperando? Elas não te dão uma resposta. E quando eu fiz essa pergunta para Deus, Ele me deu essa resposta. Porque ainda tem coisas que tu precisa organizar. Tem sentimentos, tu precisa organizar a tua casa, ela precisa estar em ordem. Ainda faltam algumas coisas para ser colocada em ordem. E Ele já me mostrou. Em um dia Ele já me mostrou a postura, a identidade e o que tu quer passar para as pessoas. Se tu quer passar esses valores que tu colocou aqui, então tu precisa organizar algumas coisas. Porque as pessoas, elas precisam olhar para ti e elas precisam enxergar esses valores. Porque já imaginou você tá lá entregando o seu produto e a pessoa olhar lá lá na sua empresa: mas tá aqui, eu li lá um negócio de valores, mas não tá faltando isso aqui. Quando eu fui lá, não fui bem atendida, e aqui o valor tá escrito como respeito. Então isso é muito sério. Às vezes a gente não consegue prosperar porque a gente não está andando de acordo com os nossos valores, com a nossa missão e nem com a nossa visão. E às vezes a gente nem sabe qual é. Qual é a visão, qual é a missão, qual é o valor. Então quando Deus me deu a resposta e disse: coloca a visão ali. Coloca a visão desse projeto que tu tem. Coloca a missão e coloca os valores. Aí vê se tu tá andando de acordo com isso. Se tu tá alinhado com isso aí. Se tu não tá, vamos ajeitar a casa. Vamos ajeitar a casa para te estar alinhada com isso. Precisa estar alinhada com isso aí. Renúncias têm que serem feitas.
Tu tem que te posicionar onde tu quer, como tu quer. Imagem tem que ser mudada. Eu aprendi algumas coisas a duras penas. Eu aprendi sobre posicionamento de imagem. Eu achava que bastava eu ser boa no que eu fazia, que estava tudo certo. Ah, não, eu sou boa nisso aí. Ah, não, eu cozinho super bem. Não, posso tratar a pessoa como eu quiser, ela vai vir comprar porque o meu produto é bom. Não funciona assim. Porque as pessoas querem o conjunto da obra. Quando as pessoas elas vão assistir uma orquestra, elas não querem ver somente o sax, elas querem ver o conjunto todo. Se faltar um instrumento, não tá bom. As pessoas querem ver o conjunto da obra e você é o maestro da sua orquestra. Entendeu? É a gente que vai olhar para ver se tá tocando direitinho, tá bom, tá legal, tá todo mundo afinado, tá todo mundo andando bem. Você é o responsável pela sua orquestra. Então, isso tem que estar alinhado. E eu achava que não. Pensava, não é bem assim. Eu tenho capacidade para fazer tal coisa, tá tudo certo. E não tá. E eu vi que não tá. Que eu preciso estar alinhado com o meu propósito. Eu preciso estar alinhada com aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero vai demandar algumas coisas. Vai demandar mudanças, vai demandar espaço, uma obra completa, tanto no físico quanto no emocional. Não é simplesmente eu vou pegar qualquer cantinho lá, não. Eu vou fazer lá, eu quero fazer bolo de pote, né? Ah, eu vou pegar qualquer cantinho lá e eu vou conseguir fazer meu bolo de pote. Não é assim que funciona. Você vai ter que separar um tempo para fazer aquilo, você vai ter que separar um preparo, você vai ter que se especializar. Por mais que você, eu faço desde criança bolo, mas ainda assim você vai ter que se especializar com novas receitas, com acompanhar as mudanças das coisas, né? Esse bolo de pote aí é novidade. Então, para tudo na vida é assim. E o Espírito Santo falou comigo, tu precisa te posicionar. Tu precisa mudar a tua imagem. Tu precisa alinhar a tua imagem com aquilo que tu queres, com a tua missão. Tu precisa alinhar a tua imagem com a tua visão. Tu precisa alinhar a tua imagem com os teus valores. Tu precisa fazer renúncias. Porque as pessoas, por mais que tu seja boa no que tu faz, elas vão olhar a tua postura. Elas vão olhar, até me ajeitei na cadeira. Elas vão olhar os teus valores. E hoje em dia tá tão fácil isso. Basta dar um cliquezinho em alguns appzinhos ali no telefone que a gente já tem a ficha do fulano completa. Aí Deus começou a falar comigo. Verifica para ver se a tua missão, os teus valores estão de acordo com o que tu quer. E muda. Muda. Daqui para frente só vai. O que passou, passou. Vai. Te posiciona, te prepara. Busca te preparar para o mercado, para aquilo que você quer fazer e faça. Mas sempre estando de acordo com a visão, com a missão e com os valores que eu ainda não tinha escrito. Eu escrevi, coloquei no meu computador. Eu coloquei direitinho. Tu vê como Deus é maravilhoso, porque Ele organiza as coisas. E Ele quer organizar as coisas na tua vida. Talvez você pode te perguntar, Senhor, por que eu não estou prosperando em tal área? Ele quer organizar as coisas na tua vida. Talvez tenha coisas ali que estão desorganizadas e Ele precisa organizar para que tu esteja alinhada. Isso independente do que tu quer fazer. Independente do que tu quer fazer. Se Deus ele te deu ferramentas para que tu consiga começar a obra, começa, mas já verifica lá qual é a visão, qual é a missão e quais os valores. Como eu disse, se as pessoas tivessem me dito isso antes, tem tantas coisas que Deus tem me mostrado e eu quero compartilhar com vocês, porque eu gostaria de ter ouvido isso há anos atrás. Eu gostaria de ter ouvido isso, mas passou. O importante é que agora chegou o momento. Agora chegou o momento de passar aquilo que Deus tem me ensinado, aquilo que eu tenho aprendido.
E eu pedi, eu disse a Deus, eu sempre gostei tanto de compartilhar a tua palavra, Deus. Sempre gostei tanto de ensinar as escrituras. Sempre gostei disso. E eu disse, eu sei que o Senhor tem me dado capacitado para isso. Mas mesmo assim eu tive que estudar. Fui estudar teologia, fui formar, fui aprimorar. Eu gosto de escrever, então eu vou estudar sobre escrita. Eu quero lançar um livro, então eu vou estudar sobre lançamentos de livro, sobre marketing digital, para usar uma plataforma. Então a gente precisa se posicionar. E hoje, o foco aqui que eu quero falar é sobre a visão que as pessoas têm de você. Pouco me interessa o que as pessoas pensam de mim. Eu sou ótima no que eu faço. Não é assim que funciona. Eu também achava que era, mas não é. Porque você precisa das pessoas. É elas que vão comprar o teu produto. É elas que vão vender o teu produto. É elas que vão vender a tua imagem. A gente não faz nada sozinho. E isso o Espírito Santo começou a falar comigo. As pessoas estão te observando. As pessoas estão observando e no momento que tu começar a lançar semente, elas vão olhar a qualidade da semente. Porque quando o semeador saiu a semear a semente, ele jogou a semente em todo tipo de solo, mas a semente era boa. Então, talvez aquilo que tu vai oferecer para as pessoas, talvez você vai oferecer para todo tipo de pessoa. O seu produto é bom, mas as pessoas, elas vão avaliar a tua semente, elas vão avaliar o teu produto, elas vão avaliar você. E se tiver algo que não está em conformidade, elas não vão aceitar. E a gente quer que a semente floresça, a gente quer que a semente dê fruto. E são essas pessoas que vão passar você para frente. Então a gente depende dessas pessoas. A nossa imagem depende dessas pessoas, a nossa postura depende dessas pessoas. Eu estou compartilhando aqui o que o Espírito Santo tem me ensinado a duras penas. Então eu preciso às vezes fazer muitas renúncias, porque eu boto na balança. Eu vou renunciar a tal coisa, eu gosto tanto daquilo, tá. Mas se eu continuar com aquilo, eu vou chegar onde eu quero, porque o que eu gosto, o que eu preciso renunciar está aqui, o que eu quero está aqui. Então eu quero chegar aqui, então para chegar aqui eu vou renunciar a isso, porque a minha visão está aqui. Porque se eu insistir em manter aquilo que, eu gosto, aquilo vai impedir que eu chegue aqui. Então se é uma outra coisa que o Espírito Santo falou muito comigo. Se tem algo que impeça, olhe para a tua vida, analise e tire. E tire. Às vezes pode pensar que é bobagem, mas é uma pequena pedrinha. Pode causar um grande transtorno. Imagina uma pedrinha no sapato. Imagina uma pedrinha no canal da vesícula. Uma pequena pedrinha pode botar tudo a perder. Então, às vezes, a gente precisa fazer muitas renúncias. A gente precisa abrir mão de algumas coisas para que a gente alcance o objetivo muito maior. E vale a pena. Porque a partir do momento que tu faz aquela pergunta assim, que tu reconhece a tua missão. A minha missão é ter um ministério que impacte pessoas, impacte vidas. Opa! Então tem muita coisa aqui que eu preciso tirar, porque as pessoas elas vão olhar. Como é que eu vou impactar uma pessoa se aqui embaixo está tudo errado? A minha missão é que eu faça um produto que as pessoas amem. Então, peraí, se eu quero fazer um produto que se sobressaia aos outros, alguma coisa diferente eu vou ter que fazer. Então, eu vou ter que comprar algo melhor para colocar nesse produto, vou fazer o bolo de pote de novo, vou ter que comprar um chocolate melhor, vou ter que ter um bom espaço, vou ter que trabalhar bem a minha imagem, vou ter que trabalhar bastante, vou ter que mudar o meu jeito de agir diante das pessoas. Então, tudo isso é muito importante, é a postura, é a imagem. E, para mim, eu sei que as pessoas devem falar muitas coisas semelhantes a isso na internet, só que foi Deus que falou tudo isso para mim. Quando eu conversava com ele, e às vezes
a gente investe em cursos para aprender isso, a gente investe e vale a pena. Como eu disse, eu estou fazendo um curso de marketing para aprender a alavancar como se para vender um livro. Mas tem algumas coisas que se a gente conversasse com o Espírito Santo, se a gente conversasse com Deus, com a espiritualidade, eles nos abririam. A espiritualidade nos abre a visão, Deus nos abre a visão. Eu creio em Deus. E eu preciso dele para chegar onde eu quero. E na verdade, o projeto de vida que eu tenho é algo dado por ele. É algo dado por Deus para minha vida. E eu quero chegar aonde ele tem me dado a visão. A visão que ele me deu, eu quero chegar lá. Nem que para isso eu tenho que renunciar a muitas coisas, tenho que fazer ainda muitas mudanças, mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena a gente pensar sobre isso, porque quando eu vi que Jabes foi objetivo, foi uma oração que ele fez 4 pedidos, e Deus ouviu e o honrou, eu pensei, Deus, está aqui a visão, está aqui a missão, está aqui os valores. E ele foi falando no meu coração de todas as mudanças que daqui para frente eu teria que fazer. E eu estou disposta. Porque se ele já me deu a visão, agora eu vou pegar. Ele já me deu a visão e a missão. Agora eu vou trabalhar os meus valores e vou ver se a minha vida está em conformidade com isso para que eu alcance o que eu quero. Para que eu alcance o que eu quero. Então, existem renúncias que depois que tu chegar onde tu quer, tu alcançar o que tu quer, tu vai ver que aquelas renúncias foram nada. Ai, meu Deus, eu tenho que renunciar agora, isso ou aquilo. Ai, eu tenho que dormir 2 horas a menos, porque agora eu vou ter que trabalhar até mais tarde para conseguir responder aos meus clientes. Mas depois que a gente atingiu o que a gente quer, a gente vai ver que aquelas 2 horas foram nada. A gente, de repente, vai ter lá na frente para dormir 2 horas a mais. Então, é o meu foco agora. Meu foco agora é, Deus me deu uma visão, eu quero chegar lá. Eu quero estar em conformidade com aquela visão lá, quero chegar e com aqueles valores que ele me deu. E eu vou ver que valeu muito a pena. E eu vim para cá hoje fazer esse vídeo, transmitir essa mensagem para vocês, porque eu quero crescer ensinando e aprendendo. Eu aprendo, ensino. Aquilo que Deus colocar no meu coração, eu vou trazer para vocês. E se você gostou dessa palavra, se você gostou desse vídeo, se você acha que pode edificar outra pessoa com ele, eu vou pedir de coração, curte, comenta, compartilha ele com outras pessoas, ouve ele mais de uma vez se precisar, comenta, pergunta. Mas eu fui edificada com isso. Deus me abriu os olhos com isso. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que eu consiga ter ajudado uma pessoa que seja. Às vezes eu penso assim, às vezes eu não preciso alcançar 1 milhão de pessoas, mas às vezes tu alcança 1, 2 pessoas, elas te levam para longe. Elas conseguem, através disso, edificar mais pessoas ainda. Então, que esse vídeo possa ter aberto a tua visão. Nem que seja ao menos para conversar com Deus e perguntar, Senhor, por que não está acontecendo isso e isso na minha vida? Eu tenho pedido, tenho orado, tenho buscado. E Ele vai te dar a resposta, porque Ele responde mesmo. Vale a pena. Então, se você foi edificado, curte, compartilha. Vamos conversar, vamos aprender junto. E eu espero que tenha sido um alerta para vocês. Eu espero que você foi abençoado em nome de Jesus. Amém?